dia, pessoal. Podeis assentar. Que bom estar com vocês. Abrindo a virada profética de 2021. Um privilégio. Gente, eu morro de vergonha com essas apresentações. Eu fico ali me consumindo. Mas é preciso. Glória a Deus. A gente vai rompendo, amém? Que bom que você está aqui hoje, porque a bênção do Senhor será liberada sobre você aqui nessa manhã, amém? Você crê? Porque a palavra que eu tenho para você, o Senhor colocou no meu coração para ministrar nessa manhã, ela tem por título O Poder da Bênção, amém? Fala para o seu irmão assim, o poder da bênção. Existe uma bênção, existe um poder que será liberado sobre você nessa manhã, amém? Porque a bênção de Deus, ela existe para mudar a nossa vida e para mudar a nossa história. E hoje nós vamos viver uma virada, amém? De 180 graus. Gente, não vira de 360 não, que você vai para o mesmo lugar. Você dá uma de 180, amém? Porque aí você vai para um outro rumo, para um outro lugar. E Deus tem essa bênção para você. Porque quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vemos inúmeros homens sendo abençoados pelo nosso Pai. E nós fazemos parte dessa herança de bênçãos, amém? Pela bênção, Abraão recebeu a palavra profética de que ele seria pai de uma nação hebraica. Pela bênção de Deus, Jó foi capaz de recuperar tudo que ele perdeu e ainda em dobro. Pela bênção de Deus, Davi saiu de um mísero pastor de ovelhas a um rei de uma nação. Amém? A bênção de Deus existe e ela está disponível para você. E nós precisamos acessá-la. Amém? Então levante suas mãos e fala assim, hoje eu vou acessar as bênçãos de Deus para mim. A palavra bênção, ela foi mencionada mais de 400 vezes na palavra de Deus. Isso, eu creio que há uma intenção, Deus nos abençoar, amém? A bênção, ela é uma unção. E hoje nós vamos ter um momento de ativação profética, nós vamos ter um momento de unção final. E você vai receber a bênção que será liberada hoje, amém? A bênção, ela serve para liberar crescimento, para prosperar, para multiplicar tudo o que é agradável na sua vida. Amém? A bênção de Deus, ela é para isso. E a palavra de Deus fala que ela nos enriquece e não traz consigo dores. A bênção, ela não traz dores. Lá em Deuteronômio 13, 15, 7, do 13 ao 15, diz assim: o Senhor te abençoará e te amará e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas, o teu rebanho. Ele abençoará você na terra que jurou aos teus pais. Bendito será mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os animais. E o Senhor de ti te desviará toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças do egípcio, que sabes, antes o porá sobre os que te odeiam. Há uma bênção de Deus para nós. Toda essa bênção de Deuteronômio 28, ela aponta para a prosperidade, para a multiplicação. E esse é o tempo de você ser abençoado e receber a multiplicação de Deus. Porque a bênção, ela é abrangente. Ela inclui provisão, ela inclui saúde, ela inclui proteção, ela inclui tantas coisas. E existem 3 bênçãos que só Deus pode derramar sobre você. Tem bênçãos que nós conseguimos porque nós já somos abençoados e pelo nosso esforço. Se você trabalha muito, se você, almeja algo grande, estuda, as coisas vão acontecendo. Tem coisas que vão fluindo para você. Mas tem 3 bênçãos que só Deus pode derramar sobre você. Sabedoria, só Ele pode derramar. Paz, só Ele pode te dar. E saúde, só Ele pode te dar. Porque Ele é o autor da vida. Ele dá e Ele toma quando Ele quer. Então nós precisamos ter isso muito bem. E
eu quero te falar que viver uma vida de bênçãos não é viver uma vida sem problemas. Ver uma vida de bênção significa que eu vou lutar, mas eu vou vencer. Amém? Porque terão lutas. Se por um caminho eles vierem, por 7 eles fugirão de nós. Essa é a promessa do Pai. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós vemos um homem que passou por momentos difíceis. O seu nome era José. José do Egito. Ele foi um homem que foi vendido como escravo. Ele foi acusado injustamente. Foi jogado na prisão. Mas ele tinha algo especial. A bênção do Senhor era com José. Sabe, quando nós lemos o texto de José, depois você pode ler na sua casa, porque ele é uma história muito grande, muito linda. Você vai ver que quando ele foi vendido como escravo para Potifar, o seu senhor confiou nele e o colocou como mordomo da sua casa, aquele que cuida de todas as coisas. Por quê? Porque a bênção de Deus era com ele. O texto diz: quando ele foi jogado na prisão injustamente, acusado por um assédio que ele não cometeu, o que aconteceu na prisão? A bênção do Senhor era com ele. Ele se tornou o chefe da prisão. Sempre José estava no topo, aonde ele chegava, porque a bênção do Senhor estava com ele. E nesses dias Deus vai liberar bênçãos sobre você, encontros divinos, conexões sobrenaturais, portas abertas para o seu futuro. Mas você precisa de crer que há um poder na bênção de Deus. Amém? Lá em Jeremias 29:11 fala assim: porque eu bem sei os planos que eu tenho sobre vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Lá também fala, em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Há uma bênção de Deus para você, para aqueles que caminham em obediência ao Senhor. Só que as bênçãos de Deus, elas têm chaves para serem ativadas e para nós acessarmos. Amém? E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês 4 chaves para nós ativarmos as bênçãos de Deus. Amém? Então você pode anotar. A primeira chave para você acessar a bênção de Deus é você entender que a bênção de Deus, ela é condicional. Deuteronômio 28:2 diz assim: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando, se, entretanto, porém, todavia. Tudo isso indica condição. Nós temos que fazer algo para acessar. Amém? A chave é o quê? A obediência. A obediência é uma chave que ativa a bênção de Deus sobre nós. Se nós fazermos o que Ele prometeu, o que Ele mandou, nós receberemos o que Ele prometeu. Chuck Pierce diz uma frase assim: se você não está experimentando o que a palavra de Deus promete, com certeza você não está fazendo o que a palavra de Deus ordena. Se está faltando alguma coisa aí, está faltando alguma coisa da sua parte. Porque a palavra de Deus, ela é fiel para ser cumprida na sua vida. Então, a partir de hoje, fala assim: eu vou fazer o que a palavra de Deus me ordena. Amém? Nós temos a tendência de achar que a bênção acontece somente para alguns. Por que será que alguns são tão abençoados, querido? Está ligado à obediência. Com certeza ele é mais obediente. Com certeza ele está andando no caminho de obediência. E aí, quando a obediência se alinha à bênção de Deus, gente, é um chuveiro aberto sobre nós. E o que eu devo obedecer? Toda a palavra de Deus. Às vezes a gente quer obedecer em partes, mas em partes não funciona. Como Maressa cantou, é uma total entrega, é uma total obediência, é todo. Amém? Amém, queridos? E a bênção de Deus,
ela se manifesta quando ela é alinhada com os propósitos e o tempo de Deus nessa terra. Lá em Salmos 1, fala assim, que Deus, Ele nos abençoa. Ele fala que nós seremos como uma árvore plantada junto às correntes de água, cujas folhas está continuamente cheio de vida. E tudo o que nós fazemos, nós seremos bem-sucedido. Só que existe uma condição: se você meditar na minha palavra, isso acontecerá. E quando a gente pensa em meditar, o que é meditar, gente? É ir além das palavras, é ir além da letra, é ir além daquela simples frase que você fala assim, não entendi nada. Meditar é ganhar o entendimento da palavra de Deus. Meditar é fazer com que esse entendimento te mude. Amém? Existe um entendimento na palavra de Deus e esse entendimento precisa te mudar. A bênção de Deus, ela é condicional à nossa obediência. Amém? Fala comigo assim, a bênção de Deus é condicional à minha obediência. A bênção de Deus, a segunda chave, a bênção de Deus, ela é cíclica. Ela tem ciclos. Deus sempre usava ciclos para abençoar o seu povo. Ele usava os anos, ele usava as estações, ele usava as festas para abençoar o seu povo. E eu creio que uma nova estação está vindo. Que um tempo onde nós colheremos está chegando. Porque o Senhor é quem dá o crescimento, amém? E essa provisão virá sobre as nossas vidas. Nós precisamos acessar as bênçãos de Deus. Você pode falar, Pai, qual é a bênção que o Senhor tem para o meu 2022? Um novo ano está chegando, um ciclo se fecha, outro ciclo se abre e uma bênção nova vem sobre nós. Nós precisamos criar esse entendimento. Amém? Uma estação está encerrando, outra estação está abrindo. Verão está chegando. Há uma bênção no verão para nós. Amém? Então creia. Creia que Deus usa os tempos, os ciclos, as estações, as festas, os anos para derramar uma bênção especial sobre nós. Amém? Quer um exemplo? Jericó. Deus colocou o povo para rodear a terra de Jericó, os muros. E o povo rodeou. Parece que não tinha acontecido nada. Parecia que estava tudo da mesma forma. Mas quando a trombeta soou, quando a trombeta tocou, os muros foram ao chão. E quando isso aconteceu, as gerações futuras usufruíram das bênçãos de Deus sobre aquela terra. A terra de Israel. Isso quer dizer que quando nós andamos em obediências, quando nós entendemos os ciclos, os propósitos, os anos, as estações, as gerações futuras, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, todos serão abençoados pela sua obediência. Você precisa crer, amém? O desejo de Deus é que a gente saia de um ciclo de destruição e a gente entre num ciclo de abundância e de bênçãos. Ele tem essa bênção para nós. Sabe, eu meditei num texto em Gênesis 32. E ele conta a história de um homem chamado Jacó. Jacó significa traiçoeiro, enganador. Todo mundo conhece a história de Jacó. Jacó traiu, o seu irmão Esaú. E a palavra de Deus fala que em determinado ponto ele vivia como nômade. Ele não tinha uma terra fixa. Ele migrava de um lugar para o outro porque ele tinha medo de seu irmão Esaú chegar, vir até ele e matá-lo. Só que, um certo dia, Deus falou com ele: Jacó, sobe e habita em Betel. Sobe e habita ali em Betel. E Jacó, ele fez o que o Senhor ordenou. Jacó era um homem abençoado? Era. Por mais coisas erradas que ele fez, ele era abençoado. A palavra de Deus fala que ele tinha dinheiro, ele tinha gado, ele tinha filhos, ele tinha riquezas. Ele era um homem abençoado. Ele tinha uma promessa que ele herdaria a terra que foi prometida ao seu avô Abraão e ao seu pai Isaque.
Ele recebeu promessa. Jacó já tinha passado por experiências com Deus ali em Peniel. Ele lutou com o anjo. Depois ele se reconciliou com seu irmão Esaú. Chegou até ele, entregou ofertas, primícias, entregou riquezas. Resolveu as suas pendências. Porque para a bênção de Deus vir, querido, você tem que resolver suas pendências também. Você precisa de consertar com quem você errou. Porque senão, a bênção não vem não. Sabe? Então Jacó, ele foi até Esaú. Esaú veio com 400 homens. Pensou, acabou. Não, mas a palavra de Deus fala que Esaú chorou no seu colo. E houve ali um tempo de perdão e reconciliação. Então, Jacó já tinha resolvido suas pendências, já tinha reconciliado, já tinha pedido perdão, já tinha lutado com o anjo, já tinha ido para Betel. Eis a chave. Betel era o lugar da promessa de Deus para a vida dele. Sabe? E ali o Senhor mudou o nome dele. E ali ele falou assim, Jacó, você não vai chamar mais Jacó. Porque ele tinha uma promessa que o seu nome seria mudado, mas até então não tinha acontecido. Porque ele tinha que passar pelo processo de Deus para receber a bênção. E aí, lá o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. E lá em Betel, casa de Deus, ele fala o quê? Deus fala com ele. Agora, Jacó, frutifica e multiplica aqui. Frutifica e multiplica aqui. E aí, eu te pergunto, se ele já era abençoado, se Jacó já tinha feito tudo, por que Deus nunca tinha falado isso com ele? Frutifica e multiplica. Sabe por quê? Deus não tinha falado isso com ele? Porque Jacó andava no lugar errado. Jacó não estava no lugar da sua promessa. O lugar da promessa de Jacó era Betel. Não era sendo nômade. Não era andando por terras estranhas. Era em Betel. Porque a bênção de Deus, ela é pessoal para mim e para você. Eu carrego uma bênção, você carrega uma bênção. Mas a promessa de Deus, ela é geográfica e territorial. E existia uma bênção para Jacó em Betel. Abraão era abençoado em Ur dos Caldeus? Sim, ele era filho do homem mais rico. Mas a promessa de Deus para Abraão era Canaã. Sabe, hoje você precisa entrar na geografia de Deus para a sua vida. É o lugar certo, é a hora certa, é a igreja certa. Porque quando a gente fala assim, quando eu cheguei na Power, a minha vida mudou. Porque aqui é a geografia de Deus para a sua vida. Aqui é o lugar da sua promessa. Aqui é o lugar que Deus preparou para você. É aqui, meu irmão. Porque quando junta a bênção com a promessa, ninguém te segura mais. Aqui é a geografia de Deus para você. E lá em Betel ele frutificou e multiplicou. E eu creio que nessa manhã o Senhor está trazendo um alinhamento geográfico da sua bênção com a sua promessa. Ontem nós fomos ministrar numa igreja lá no bairro Taquaril. O Power Worship foi, o bispo ministrou. E ao final uma irmã falou assim, pastora, você pode orar por mim? Falei, claro. A gente não nega oração para ninguém, né, meu irmão? Oro, claro. Algum pedido especial? Ela falou, tenho. Eu tentei tirar a carteira 7 vezes, mas eu não passei. Eu falei, então nós vamos orar. O Senhor vai te dar paz, o Senhor vai te dar tranquilidade, o Senhor vai te dar ousadia, o Senhor vai te dar um refrigério para agora, para você ir e fazer e passar novamente. E quando eu estava orando, essa palavra veio e eu falei assim, quando eu terminei, irmã, você tentou as 7 vezes no mesmo lugar? Ela falou assim, sim, no mesmo lugar. Eu falei assim, a bênção de Deus sobre você não é nesse lugar. Muda de autoescola agora, porque você vai passar. Muda agora, porque a bênção de Deus não está ali.
E ela começou a chorar e falou assim: pastora, você acredita que a minha patroa falou comigo? Sai desse lugar e vai para o outro. Então, querido, se Deus está mandando você sair de empresa, sair de lugares que não te pertencem, sai, entra na geografia de Deus, entra no território, entra na bênção, entra na rota, entra na obediência, porque as bênçãos vão vir e vão te alcançar. Amém. Aleluia. E essa palavra eu dei para ela: muda porque você vai passar. Ela falou: você tem certeza? Eu falei: eu tenho certeza. Pode passar. Ela tão certo como vive Deus, eu tão certo como vive Deus. Pode ir. Até me desafiou. Eu falei: vai. E você vai me mandar um direct, você vai mandar um testemunho que você passou. Está me desafiando. Mas, querido, nessa manhã, encontre a geografia de Deus para você. Encontre o lugar certo, o tempo certo. E o terceiro chave que eu quero falar para vocês: a bênção de Deus, ela é abundante. Amém? Fala assim: a bênção de Deus é abundante. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia o que causaria a sua fé viva. Ele já sabia como você se moveria nos tempos. Ele já sabia que a bênção de Deus estaria sobre você. Deuteronômio 7:9 diz assim: o Senhor teu Deus é Deus fiel, e é Ele que guarda a aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumpre os teus mandamentos. Ele guarda até quantas gerações? 1000. Quer mais abundância que isso, gente? 1000 gerações. A promessa e a palavra de Deus, ela se cumpre. Mas existe uma condição: aos que amam e cumprem os meus mandamentos. Uma condição, um ciclo, uma abundância. Sabe? As gerações futuras experimentarão daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Se a sua casa era uma casa de desgraça, a maldição parou em você, porque a bênção de Deus chegou. Se a sua casa era uma casa onde o alcoolismo reinava, parou em você, porque a bênção de Deus chegou. Se a sua casa era uma casa onde havia droga, roubo, parou em você, porque os seus filhos, os filhos dos seus filhos vão experimentar a bênção do Senhor, a abundância das 1000 gerações. É isso que nós profetizamos nessa manhã. O Senhor é contigo. Ele fala: não te ordenei eu, seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo por onde quer que você andar. Isso significa que as bênçãos do Senhor, elas nos seguem, elas nos perseguem, elas nos alcançam. Eu vim atrás da minha bênção, veio errado. A bênção que te segue, a bênção que te alcança, a bênção que te encontra. Você tem que vir por causa do seu Pai. Você vem para adorar aquele que vive e reina, aquele que te fez, aquele que te formou. Você tem que vir para isso. Porque a bênção, elas correm atrás de nós. E a palavra de Deus fala que elas transbordam. Lembra aquela musiquinha que a gente cantava? Para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado. Não era? Então por que a gente não vive essa bênção? Se a gente é abençoado por todo lado, a gente roda e a bênção não está chegando. Está faltando entrega, está faltando obediência, está faltando encontrar a geografia de Deus para você. Está faltando entrar no lugar da promessa. Aleluia. O último ponto, a última chave é... eu adoro esse A. A bênção de Deus, ela nos dá um destino. A bênção de Deus, ela nos direciona. E agora
nós estamos num tempo de alinhamento entre céu e terra, entre anos e entre estações. Um ano vai começar, uma nova estação vai começar. E uma nova bênção Deus tem para nós. Amém? Pastora, como que eu faço para liberar o meu destino profético? Querido, é só você continuar andando em obediência, se movendo naquilo que Deus está fazendo nesse tempo. É só isso. Não é difícil, é fácil. Porque Deus não interage com você através de leis. Não, Ele interage com alguém que Ele conhece, que Ele teceu no ventre da mãe, que Ele formou, que Ele conhece os sentimentos, que Ele conhece as emoções, que Ele sabe como que você vai reagir. Deus te conhece, meu irmão. É só você se entregar para Ele. Fala assim, Senhor, eu quero me pôr debaixo das suas bênçãos. Sabe? E Jacó, em um tempo determinado da sua vida, aquele mesmo Jacó que foi em Peniel, aquele Jacó que foi lá para Betel, aquele que multiplicou e frutificou, a palavra de Deus fala que em um certo ponto ele juntou os seus filhos e falou assim, reúnam-se meus filhos, porque eu vou dizer o que vai acontecer com vocês. E Jacó liberou uma palavra, uma bênção, um destino para cada um dos seus filhos. Sabe? Às vezes você fala assim, meu Deus, mas Deus não fala comigo. O mover parou. A gente ouvia muito isso, né? O mover cessou. Não, querido, o mover sempre continuou. A voz de Deus sempre falou. Nós que não estávamos ouvindo. Porque quando a gente acredita que o mover parou, a gente acredita que Deus não está trabalhando, a gente abre portas para cegueira espiritual na nossa vida. Para a gente falar, Deus não vai fazer não. Mas quando a gente crê, há uma chave para aqueles que creem. Quando a gente crê, as coisas de Deus começam a acontecer. Sabe, mesmo que vocês não estejam sentindo, vendo, achando, e agora, continue caminhando e crendo. Porque o mover, ele ainda existe. Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está fazendo. Essa é a diferença daquele que acredita e daquele que é cheio do Espírito Santo. Fala assim, o Senhor está fazendo na minha vida. Por mais que eu não esteja vendo, eu tenho um destino que Deus está abrindo. E Jacó profetizou sobre o que iria acontecer. O que isso quer dizer? Que a bênção de Jacó deu um destino para os seus filhos. A bênção de Deus dá um destino para você. Hoje nós não temos Jacó, mas nós temos aqui pais, mães espirituais, nós temos bocas de Deus, nós temos profetas, nós temos liberação profética no final para liberar e abençoar o seu destino. É para trazer uma bênção para você. Amém? A Power Shop já pode subir. Deus quer que você viva de bênçãos em bênção. Deus quer que você experimente uma abundância, um transbordar. Deus quer que você experimente isso, querido, não é numa área não, é em todas as áreas da sua vida. Mas você precisa praticar aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Você precisa entrar na condição da bênção. Se, entretanto, todavia, porém, você vai, não obstante, né, bispo? Você precisa cumprir esse mandamento. Porque as bênçãos, elas vêm e elas nos alcançam. Sabe? Fique de pé. Deus preparou uma provisão para você. 2022 vai chegar. E será liberada uma palavra desse altar para você. Será o ano de... quarta-feira será essa liberação. E quem vai viver esse ano? Aquele que crê. Quem vai viver? Aquele que crer. Sabe? Chegou o momento de você
atravessar para a geografia da sua bênção. Chegou o momento de você entrar no território certo, para a bênção e a promessa te alcançarem, e você viver os seus maiores e melhores dias nessa terra. Amém? Levante suas mãos e fala: Senhor, eu quero entrar. Eu quero entrar na rota da obediência. Eu quero entrar no ciclo da bênção. Eu quero entrar na estação, no ano. Eu quero entrar, Jesus, na geografia que o Senhor tem para a minha vida. Se você está perdido nessa manhã, Ele vai te dar direção. Ele vai abrir os seus olhos espirituais. E Ele vai colocar os seus pés lá em Betel, na casa de Deus. Porque lá a sua promessa e a sua bênção, elas se encontram e se alinham. Aleluia.